Jó, um homem da terra de Uz, era rico, justo e temente a Deus. Ele possuía uma grande quantidade de gado, terras férteis e uma família numerosa, composta por 7 filhos e 3 filhas. Sua vida parecia perfeita, repleta de bênçãos e prosperidade, além de sua riqueza material. Ele era respeitado por sua integridade, sendo conhecido em toda a região por sua bondade e retidão. Jó tinha o hábito de oferecer sacrifícios a Deus regularmente, pedindo perdão por quaisquer pecados que seus filhos pudessem ter cometido. Ele sabia que a relação com Deus era o alicerce de sua vida e zelava por isso. Seus amigos e vizinhos frequentemente buscavam seu conselho, pois sua sabedoria era notável e sua justiça era irrepreensível. A paz que Jó vivia foi quebrada quando, em um dia comum, uma série de desastres começou a acontecer. Em um único dia, Jó perdeu toda a sua riqueza. Os mercadores roubaram suas propriedades e seus animais foram levados por inimigos. Para piorar ainda mais, um raio incendiou os campos e destruiu tudo. Jó ficou atônito com a perda repentina e, embora devastado, se manteve firme em sua fé. A história de Jó começa a ganhar uma nova dimensão quando, no céu, uma reunião é convocada entre Deus e os anjos. Nesse encontro, Satanás aparece e desafia a sinceridade da fé de Jó. Ele afirma que a única razão pela qual Jó é fiel a Deus é porque sempre foi abençoado com riquezas e prosperidade. Tire-lhe tudo o que ele tem, diz Satanás, e ele te amaldiçoará na tua face. Deus, em sua sabedoria, permite que Satanás teste a fé de Jó, mas faz uma promessa. Jó não será destruído, apenas testado. Logo após essa reunião celestial, a vida de Jó desmorona ainda mais. Ele recebe a notícia de que seus filhos estavam reunidos em uma casa quando um vento forte desabou sobre o local, matando todos os seus filhos. A tragédia não parou por aí. Jó ficou gravemente doente, com úlceras dolorosas por todo o corpo, levando-o à miséria física e emocional. Mesmo diante de tanta dor e perda, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele se prostrou em humildade, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude de reverência e confiança em Deus, apesar de todo o sofrimento, revelou a profundidade de sua fé. Enquanto Jó enfrentava as provas de sua fé, 3 de seus amigos souberam do sofrimento dele e decidiram visitá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar, que eram conhecidos pela sua sabedoria, viajaram até a terra de Uz para consolar o amigo. Quando chegaram, não o reconheceram imediatamente. Jó estava tão abatido, coberto de feridas e com aparência tão deplorável que mal conseguiram vê-lo. Os amigos, profundamente comovidos, rasgaram suas vestes em sinal de luto e lançaram pó sobre suas cabeças. Durante 7 dias e 7 noites, permaneceram ao lado de Jó em silêncio absoluto, pois viram que o sofrimento dele era grande demais para qualquer palavra. No entanto, quando finalmente Jó quebrou o silêncio, ele começou a expressar sua dor e questionar o motivo de Deus permitir tamanha tragédia. A princípio, os amigos tentaram consolá-lo, mas à medida que ouviam os questionamentos de Jó, começaram a apresentar suas próprias explicações sobre o sofrimento. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que Jó havia cometido algum pecado grave, o que justificava seu sofrimento. Se você confessar seus pecados e se arrepender, Deus o restaurará, disse Elifaz. Bildade e Zofar seguiram o mesmo caminho, acusando Jó de esconder seus pecados e alegando que o sofrimento era uma consequência direta de sua maldade. Jó, por sua vez, rejeitava essas explicações, insistindo em sua inocência e tentando entender o motivo do sofrimento sem ter uma resposta satisfatória. A partir do momento em que seus amigos começaram a acusá-lo de pecado, Jó se sentiu cada vez mais frustrado. Ele sabia que não tinha feito nada para merecer tal sofrimento,
Mas as palavras de seus amigos começaram a fazê-lo questionar o sentido de sua dor. Sentindo-se incompreendido e abandonado, ele começou a se desesperar ainda mais. E, ao invés de encontrar consolo, se viu afundando em uma espiral de perguntas sem respostas. Por que nasci? Zrenia, ele se perguntava. Por que Deus permitiu que eu viesse ao mundo apenas para sofrer? Se fui justo, por que me amaldiçoa com tanto infortúnio? Jó se revoltou, mas ainda assim manteve-se fiel à sua crença de que Deus era soberano e justo, mesmo que não entendesse suas razões. Ele questionou a natureza de Deus, perguntando como um ser justo poderia permitir que um homem justo fosse destruído dessa maneira. Se há justiça no céu, disse ele, por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Essa dúvida atormentava Jó, mas ao mesmo tempo ele sabia que não poderia questionar a soberania divina sem, ao menos, tentar entender o propósito por trás de sua dor. Jó também expressou sua angústia sobre a ausência de um mediador. Ele desejava poder se apresentar diante de Deus para expor sua inocência, mas sentia que estava distante demais para alcançar uma resposta direta de Deus. Ele acreditava que, se houvesse alguém para interceder por ele, poderia encontrar alívio para sua alma. Mas, por mais que pedisse por respostas, nada acontecia. Essa luta interna de Jó, entre fé e desespero, nos mostra a complexidade do sofrimento humano e a luta de muitos em manter sua fé diante de dificuldades aparentemente sem fim. Enquanto o debate entre Jó e seus amigos esquentava, um jovem chamado Eliú, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente tomou a palavra. Ele era mais novo do que os outros e, por isso, teve paciência para escutar toda a argumentação. Eliú ficou profundamente incomodado com a maneira como seus amigos tentaram justificar o sofrimento de Jó com explicações simplistas e com o fato de que Jó parecia se justificar com palavras de amargura. Eles não têm respostas para o sofrimento, pensou Eliú. Eles falam sem sabedoria. O sofrimento de Jó não é por causa de um pecado oculto. Deus não é injusto. Ele permite que o sofrimento aconteça por razões que talvez não possamos compreender. Eliú se levantou com um fervor renovado e disse: Escutem-me, amigos de Jó. Vocês erraram em suas conclusões. Deus não é o causador de sua dor por causa de seus pecados. O sofrimento, às vezes, é um meio de purificação, não uma punição direta. Deus usa o sofrimento para ensinar lições e nos aproximar dele. Eliú falou com convicção, explicando que o sofrimento pode ser um meio de correção, uma oportunidade de se afastar do orgulho e reconhecer a soberania divina. Deus fala com os homens de várias formas, disse ele, mesmo no sofrimento. Ele nos ensina a humildade e a confiança nele. Por isso, Jó, não te queixes de Deus. Talvez o que ele deseja é que você se arrependa e o busque de forma mais profunda. Eliú continuou afirmando que Deus é justo e nunca age de forma errada. Mesmo que a razão por trás do sofrimento de Jó fosse algo que ele ainda não entendesse, Eliú o encorajou a aceitar o sofrimento com humildade, acreditando que, eventualmente, Deus revelaria o propósito divino. Ao final de seu discurso, Eliú se calou, aguardando que os outros refletissem sobre suas palavras. Depois de longos dias de debates e questionamentos, em meio à angústia de Jó e à sabedoria de seus amigos, algo surpreendente aconteceu. Uma grande tempestade se levantou, e do meio da tempestade, uma voz poderosa ecoou, fazendo Jó estremecer. Era a voz de Deus, não mais em um sussurro, mas em um rugido de autoridade e sabedoria. Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Zrenia perguntou Deus. Jó, atônito e temeroso, reconheceu a grandeza da voz que lhe falava. Deus continuou, colocando questões que desafiavam a compreensão humana. Onde você estava quando fundei a terra?
Diga-me se é que você sabe. Quem fixou as medidas da terra, se você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Você pode ordenar ao sol que se levante ou fazer com que as estrelas se alinhem. Cada pergunta que Deus fez revelou a profundidade do mistério da criação e a limitação da mente humana. Deus não respondeu diretamente às perguntas de Jó sobre o sofrimento, mas o desafiou a entender o vasto plano divino que estava além de sua capacidade de compreensão. Deus enfatizou que, embora o homem fosse importante para ele, havia muito mais na criação e no cosmos do que Jó poderia perceber. Jó, ao ouvir essas palavras, foi tomado por um profundo senso de humildade. Ele não tinha respostas para as perguntas de Deus, nem para o sofrimento que havia experimentado. O que ele sabia agora era que sua compreensão era limitada. Ele, que antes havia desafiado o sofrimento, agora se prostrava diante de Deus, reconhecendo sua soberania. Eu te conhecia de ouvir falar, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que mesmo no sofrimento, Deus estava presente, e sua compreensão de Deus precisava ser mais profunda. Não tinha respostas, mas sua fé se tornou mais autêntica e firme. Ele não mais desafiava, mas se submetia ao mistério de Deus. Depois de ouvir a resposta de Deus, Jó foi restaurado. Deus, vendo a sinceridade do arrependimento de Jó e sua humildade diante de sua soberania, instruiu os amigos de Jó a trazerem sacrifícios para pedir perdão. Eles deveriam pedir a Jó que orasse por eles, pois Deus aceitaria a oração de Jó. Os três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, estavam em desacordo com suas explicações anteriores e agora precisavam da intercessão de Jó. Jó, com um coração humilde, orou por seus amigos, pedindo a Deus que os perdoasse. O Senhor, em sua misericórdia, ouviu a oração de Jó e restaurou a sua vida. Não só as riquezas de Jó foram devolvidas, mas ele também o abençoou em dobro. Jó recebeu o dobro de tudo o que havia perdido: gado, terras e bens materiais. Além disso, ele teve mais 7 filhos e 3 filhas que se tornaram conhecidos pela sua beleza e sabedoria. Jó, agora restaurado, viveu muitos anos com prosperidade, mais feliz e abençoado do que antes. Ele foi recompensado por sua paciência e fé e viveu uma vida longa, cheia de paz e tranquilidade. A história de Jó nos ensina que o sofrimento não é sempre um castigo direto, mas pode ter um propósito divino além de nossa compreensão. A restauração de Jó simboliza que a verdadeira recompensa não é apenas material, mas espiritual, pois o mais importante é a fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Jó aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não compreendia o propósito de seu sofrimento. Sua história é um testemunho de que a fé não depende das bênçãos, mas da confiança inabalável no caráter justo e soberano de Deus. A verdadeira restauração vem não apenas de recuperar o que foi perdido, mas de um coração transformado, que reconhece a soberania de Deus.